11 substituições que mudaram a história do futebol. Vai, me surpreenda, meu amigo, vamos ver. 11 Vamos por ordem substituições. cronológica, Vamos. começando por uma substituição que mudou o destino de uma Eurocopa. Então vai, Em qual? 1996, a Alemanha chegou na final da Euro, num confronto inesperado contra a República Tcheca. Os alemães eram os favoritos, mas a realidade bateu. Aos 14 do segundo tempo, os tchecos abriram o placar. bica no a meio. Alemanha estava prestes a perder o título. Jogador do Operário com só tivesse 20 feito minutos pra isso. acabar, o técnico alemão tirou o camisa 8 para colocar Oliver Bierhoff. Esse era um jogador que estava só na sua 10ª partida pela seleção, além de ter sido reserva durante todo o torneio. Até o comentarista ficou chocado. I must say I'm very, very surprised that substitution. Pô, very surprised. Muito surpreso, pô. Aí Mas só 3 minutos depois acaba que Bierhoff entrou em campo, com o comentarista. curling it in. Oh, and a very good goal indeed. a substituição deu resultado na hora, mas ainda não tinha acabado. A partida foi para prorrogação, onde vale a regra do gol de ouro. Quem marcasse primeiro seria coroado campeão da Eurocopa. O gol de ouro era bom, hein? Até Podia que- voltar ou não? There, can he turn? Can he find somebody else? Can he get a shot himself? Girinho de... Ah, meu goleiro. Bierhoff virou o jogo, dando para a Alemanha a Eurocopa. Girinho de Se não pivô, fosse hein? por ele, os tchecos teriam sido campeões europeus. Mas se isso já foi insano, 3 anos depois, uma substituição mudou a história Tamo de chegando. outro torneio europeu. Pela primeira vez em 30 anos, o Manchester United chegava na final da Champions League, Ah, essa foi enfrentando o Bayern de Munique. Mas as Essa foi coisas não foda. Meu povo, curte o vídeo, se inscreve no canal aqui, dá uma moral pra nós. começaram bem para os ingleses. O Bayern marcou um gol muito cedo, enquanto que o United não conseguia empatar. Então, aos 22 canto do minutos Schmeichel, segundo hein? tempo, o Ferguson colocou o Ted Sheringham, que tinha jogado só 100 minutos em toda aquela campanha. Aí, aos 36 minutos, Ferguson colocou o Solskjaer, Puta um jogador que não pariu. tinha atuado em nenhuma partida do mata-mata. O título parecia destinado para o Bayern, mas quando os ingleses estavam perdendo a esperança, aos 45 do segundo tempo, a primeira substituição deu resultado. In towards Schmeichel. It's come for Dwight York. Cleared. Giggs with a shot. Sheringham! Play has equalised for Manchester United. O Sheringham marcou seu primeiro gol naquela edição de Champions. Que estrela, Mas o jogo mano. ainda se caminhava para prorrogação, até que literalmente 1 minuto depois, Beckham. Into Sheringham. And Esse jogo foi won foda. it. The two Puta que substitutes pariu. Ó o Schmeichel. scored the 2 goals in stoppage time. os dois substitutos fizeram a virada nos acréscimos. Inacreditável. Mas melhor do que salvar o seu clube é salvar o seu país inteiro de um vice. E foi exatamente isso Os caras que o são o Breno Lopes da Inglaterra. Trezeguet fez. No ano de 2000, mais uma edição da Eurocopa aconteceu, e a França chegou na final para enfrentar a Itália. Mas parecia que o título ia para os italianos. Eles abriram o placar, enquanto a França não conseguia empatar. Então, aos 13 e aos 31 do segundo tempo, o técnico colocou Wiltord e Trezeguet em campo. Ainda assim, o título parecia Só o garantido para a Trezeguet. Itália. O jogo chegou nos Todo, acréscimos mano. com eles na frente, até que o Wiltord, vindo do banco, apareceu. Domínio de cabeça, deixou livre. Ô, louco, ele vai fazer daí? Ah, meu goleiro. Ele empatou. Então o jogo foi pra prorrogação. Toldão, Uma regra hein? do gol de ouro. E foi aí que a bola caiu nos pés de Trezeguet. Centre en retrait. Et but Toma ali. but de Trezeguet. As duas substituições mudaram a história daquela Euro. Mas espera, porque não é só a substituição de atacante que pode mudar o rumo de um torneio. Avançando 14 anos, chegamos na Copa do Mundo de 2014, onde a Holanda, atual vice-campeã, enfrentou a Costa Rica nas quartas de final. Em um jogo que terminou sem gols. Então a vaga nas semis seria decidida nos pênaltis. Porra, esse jogo eu Foi aí lembro. que o técnico fez uma substituição inesperada. Que loucura. Wow, what a change. Clearly. Praticamente nunca tinha se visto um goleiro entrar só para as penalidades. Mas foi um golpe de mestre do técnico, que tinha preparado o Cru para esse exato momento. Ele estudou os batedores, entrou para intimidar os jogadores e tentar desestabilizar O Cru eles. não tava Isso cru, hein? aumentou a pressão Hã? na Costa Rica. Ainda mais quando no primeiro pênalti ele quase defendeu, até que veio a segunda cobrança. Bem canhotinho, o Cru está no gol, ele bateu, Cru! Toma. Defendeu! Agora a Holanda tinha vantagem. Então no último pênalti, Lá vem o Manha para cobrança. Perna direita na bola, batida, defendeu o Cru! A Holanda avança! o Cru saiu do banco para fazer duas defesas, classificando a Holanda para a semifinal. Mas se tem uma substituição que mudou completamente a história daquela Copa, foi uma que aconteceu na grande final.
A Argentina de Messi enfrentava a Alemanha, um time que tinha acabado de destruir o nosso Brasil por 7-1. Mesmo assim, quando rolou a bola, nenhum dos lados conseguia marcar. Com o tempo passando, o placar seguia em 0-0. Então, aos 43 do segundo tempo, o técnico fez Higuaín perdendo gol. uma substituição bizarra. Mesmo precisando de um gol, tirou Miroslav Klose, simplesmente o maior artilheiro da história das Copas, colocando em seu lugar o jovem de 22 anos Götze. De início, a substituição não teve impacto. O jogo parecia caminhar para os pênaltis. Até que na prorrogação, aquela pequena troca mudou tudo. Ele é oportuno, mas ninguém vai arriscar nada. Mas a Alemanha vai pro ataque. Olha a bola chegando! Olha o gol! Olha o gol! Que bola, mano. Que golaço. Bonita a camisa da Alemanha. Com 15 minutos em campo, ele marcou o gol do título da Alemanha. E essa camisa da Argentina é uma das camisas mais bonitas da história do futebol. Se tornando um herói completamente inesperado. Mas olha que loucura, se o jogador sair do banco para marcar o gol da vitória já é algo raro, ainda mais num torneio gigante, 2 anos depois, isso aconteceu de novo. Um roteiro digno de filme se repetiria, dessa vez na final da Eurocopa. A partida era a França, o time da casa que chegava na decisão, contra a zebra Portugal. A França era a total favorita, ainda mais depois do Cristiano sair machucado. Mas o placar ficava em 0-0. E então, aos 34 do segundo tempo, com o Renato Sanches tendo se lesionado, o técnico tirou ele para colocar o Éder. Mesmo vestindo a camisa 9, ele estava longe de ser titular. Tinha jogado só 13 minutos em todo o torneio. A galera não esperava muito dele. Quando a partida chegou na prorrogação, todo mundo já pensava na disputa de pênaltis. Até que no segundo tempo da prorrogação, algo que ninguém esperava aconteceu. Foi um golaço, muito de longe, cara. Começa o segundo tempo, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Com um chute de fora da área totalmente inesperado, o Éder deu para Portugal seu primeiro título na história, deixando os franceses com o vice em sua própria casa. Insano. Mas quando a gente fala de gol nos últimos minutos, uma das primeiras partidas que vem à mente é uma que aconteceu no ano seguinte, 2017. Nas oitavas de final da Champions, o PSG enfrentou o Barcelona, surpreendendo com uma vitória por 4-0. Então, pro jogo da volta, o Barça precisava de um milagre e começaram a trabalhar nisso. Aqui a gente fala pouco da troca por conta do jogo, né? Primeiro, Neymar, o Messi, e o terceiro. Suárez. Mas aí, o PSG marcou. Agora, por causa da regra dos gols fora, o Barcelona precisava de mais 3 gols. E foi aí que uma pequena substituição aconteceu. El futbolista de Reus para intentar darle un poquito de aire neste último quarto de la final del partido. Sérgio Roberto entrou a campo com menos de 20 minutos para acabar. Aí aos 43 do segundo tempo, o treinador tem que estar ligado, hein? Marcou de falta e aos 46 fez de pênalti. O placar agregado estava em 5-5, mas pelo Paris ter marcado no Camp Nou, o Barcelona ainda estava sendo eliminado. Precisavam de mais um. E foi aí que aquela substituição feita 18 minutos antes mudou a história. Neymar, pra perna esquerda. Toma-lhe. Levantou, Sérgio Roberto, minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Com um gol no último minuto, Sérgio Roberto virou o jogo. Ele saiu do banco para selar uma das maiores viradas da história. Mas um substituto ajudou o Barcelona a se classificar. Quem diria que 2 anos depois, um substituto fez eles serem eliminados. com tudo esses caras, Sérgio Roberto era o herói. Na semifinal da Champions, onde no jogo de ida contra o Liverpool venceu por 3-0. Então os Reds precisavam de um verdadeiro milagre para avançar. E esse milagre veio dos pés de um jogador que saiu do banco. No primeiro tempo da volta, o time inglês conseguiu diminuir, Que jogo, mas mano. não conseguiram fazer muito mais que isso. Até que no segundo tempo, o Klopp decidiu tirar o Robertson, que tinha se machucado, para colocar o Wijnaldum. Os torcedores do Liverpool nem imaginavam, mas essa lesão que forçou o Robertson a sair para trazer o Wijnaldum mudaria completamente o rumo daquela O Wijnaldum Champions. jogava pra caralho. Porque em só 8 minutos, Arnold, vai pro fundo, Alexander Arnold, cruzamento. Toma-lhe. o Liverpool marcou mais um, mas ainda precisavam de outro para empatar o agregado. E então, em literalmente 2 minutos, Cruzamento lá no miolo, Wijnaldum. Porra, aqui esquece, mano. Aqui pro time perder depois é com muito menos de difícil. 15 minutos em campo, o Wijnaldum empatou o agregado. Aí bastou mais um gol do Origi para selar a virada E histórica. que gol, viu? E Se que o Wijnaldum gol. não tivesse entrado, o Barcelona teria ido para a final e talvez até vencido a Champions naquele ano.
Olha o poder de uma substituição. Mas se o Barcelona tanto fez quanto sofreu viradas por causa de substitutos, o seu maior rival também fez algo que parecia impossível, graças a um cara que saiu do banco. Gareth 3 anos Bale. depois, na Champions de 2022, o Real Madrid chegou na semifinal contra o Manchester City, que era considerado o melhor time do mundo naquele momento. O City tinha Rodrigo. vencido o jogo de ida por 1 gol de diferença e na volta o Real simplesmente não conseguia marcar. Até que aos 23 do segundo tempo, o Ancelotti tirou o cross para colocar o Rodrigo em campo. Uma troca ousada, que no começo pareceu desastrosa, porque logo na sequência o City marcou de novo. O time do Guardiola estava com a vaga praticamente garantida na final. Agora o Real precisava de 2 só para empatar. Até que nos acréscimos, quando os madridistas estavam perdendo a esperança, Deixa eu ver o levantamento, segundo pau, Benzema pro meio! o Rodrigo diminuiu, mas eles ainda precisavam de mais um. Até que do nada, Pressão do Real Madrid, vem cruzamento, Rodrigo! Rodrigo! Rodrigo salvou o Real Madrid. Sofreu pênalti Aí ainda, foi não pra foi? prorrogação e o Rodrigo sofreu um pênalti. Então Benzema foi lá e completou a virada. Uma loucura total. Mas se isso já era inacreditável, 2 anos depois, o mesmo roteiro se repetiu. Em 2024, o Real enfrentou o Bayern de Munique, onde depois de um empate na Alemanha, o Bayern marcou na Espanha, colocando um pé na final. Então, aos 36 do segundo tempo, faltando só 10 minutos pro Roselu. fim, o Ancelotti tirou o Valverde para colocar o Roselu em campo. Ele estava ali emprestado pelo Espanhol, tendo jogado só 18 minutos do mata-mata daquela Champions. Muita gente achou que era a decisão errada, até que 7 minutos depois, Vini Júnior! E Real Madrid não está morto, Neuer escapou! Gol! ele empatou o jogo. Mas se isso já era impressionante, só 3 minutos depois, Lá dentro, Nacho! Tenta girar a perna esquerda pro Rudiger, vem bola pra área! Gol! E a Tati, o Roselu gol, saiu gol, do banco pra gol! virar pra cima do Bayern, levando o Real pra grande final, algo que ele provavelmente nunca nem imaginaria fazer. Mas se levar o seu clube para a final da Champions já é algo impressionante, naquele mesmo ano, um substituto levaria o seu país para a final da Eurocopa. Na Euro de 2024, a semifinal era entre Inglaterra e Holanda, os dois sonhando com uma vaga na final. Então virou uma batalha intensa, com a Holanda marcando e a Inglaterra respondendo. Mas com o passar do tempo, a partida não saía do 1 a 1. Até que aos 36 do segundo tempo, o técnico da Inglaterra fez uma substituição muito ousada. Tirou literalmente o Harry Kane para colocar um jogador menos experiente, o Ollie Watkins. Imagina, precisando fazer um gol, tirou o maior artilheiro da história da seleção por um cara que só tinha jogado 20 minutos na fase de grupos. Parecia loucura, mas 9 minutos depois, Se mexe o Watkins, a bola vem pra ele. Olha o Watkins, girou, bateu. Golaço, golaço, golaço. Muito difícil acertar daí, meu o Deus. cara saiu do banco para levar a Inglaterra para a final da Euro. Nunca duvide de um substituto. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, Ô, vídeo bom, o canal do cara é bom pra caramba, hein? Curte o vídeo aqui, se inscreve no canal e depois dá uma moral pra ele lá. Soccer GM. Soccer JM, né? Porra, GM. Beleza? Tamo junto? Curte o vídeo, se inscreve no canal, dá uma moral pra nós, comenta aqui.